Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou Armando Vernalha Júnior, fotógrafo, cinegrafista, professor, youtuber, músico, tomador de café, entre outros líquidos. E você aí, você mesmo, você pode contribuir com a produção aqui do canal e com o meu consumo de cafés e outros líquidos. Como? Sendo membro aqui do canal, clicando no botãozinho Seja Membro aqui do YouTube, ou se possível para você juntando-se ao Apoia-se. Lá no Apoia-se você pode fazer uma contribuição mensal de valores variados que caibam no seu orçamento e que já serão convertidos em cafés e produção aqui para o canal. Você também pode comprar os meus cursos, curso de fotografia urbana noturna, curso de fotografia em preto e branco, curso de fotometria, curso de introdução ao flash dedicado. Para de apanhar do flash aí, faz curso de flash que resolve todas as suas dúvidas. Para de ter foto aí muito clara, muito escura, meio esquisita, tal. Faz curso de fotometria que resolve. Curso de composição, fotografia urbana noturna, acho que eu já falei desse. Curso de focalização com Canon EOS R7, a câmera que nós estamos usando para gravar neste momento, terminando de produzir o review da EOS R7. E para isso eu estou fazendo uma espécie de teste de estresse nela. Gravei um curso inteiro, várias horas e mais conteúdo aqui para o YouTube. Estou gravando o dia inteirinho com a R7 para a gente poder adicionar essa informação no review dela. E eu tenho curso de focalização com a EOS R7, porque tem gente que pode comprar a câmera, olhar para aquele menu de focalização e falar, e agora? Como é que eu regulo isso aqui? Porque é difícil mesmo, é complexo, é uma câmera com muito recurso. E como ela tem muito recurso, ela é difícil de você estabelecer critérios para tudo e tal. Então faz meu curso de focalização com a EOS R7, porque aí você vai dominar todo aquele menu de focalização dela em foto e em vídeo. E aí você nunca mais vai correr o risco de perder uma foto aí por focalização com a R7. E muita gente me pergunta, Armando, seu curso de R7 vale para R6? Para R5, R6 Mark II, R10, R e assim por diante. De forma geral, a lógica de funcionamento do sistema de foco da Canon, ela é muito parecida desde a R. A única que é um pouco diferente ali o menu é a RP. Mas R, R5, R6, R6 Mark II, R8, R10, R3, todas elas têm muita similaridade com o menu de autofoco da R7. Então você aproveita muito do que está dito no curso. Só que tem coisa que pode estar num lugar diferente. Por exemplo, a R5 e a R6, o menu de autofoco delas tem 5 subseções. Enquanto que o da R7, o da R6 Mark II tem 6 subseções. Então a divisão é um pouco diferente, uma coisa ou outra pode mudar de nome, porque umas saíram depois das outras para o mercado, e aí nem sempre a função tem o mesmo nome ou está no mesmo lugar, mas a lógica está ali. Então, sim, o curso serve para R5, R6, com pelo menos aí uns 80% de coincidência do menu e das funções. Para R6 Mark II e para R10, que são mais recentes, tem aí uns 90% de coincidência de menu e de funções. Para R, no mínimo 70% de coincidência do menu e das funções. Então, conforme o modelo que você tenha, você sabe que você vai aproveitar bastante coisa do curso de R7, se você tem uma R, uma R6, uma R6 Mark II, uma R5, ciente de que algumas mudanças você vai ter que correr atrás. Pô, isso aqui que ele fala, onde está no menu da minha câmera que não está exatamente no mesmo lugar? E ao longo do curso eu falo de várias dessas diferenças. Então eu falo, isso aqui em tal câmera chama de tal jeito. Então no curso eu falo. É que para vender o curso a gente fala, esse é um curso de EOS R7, porque a tela mostrada, o menu mostrado é o da R7. E aí se você tem uma R5 e compra um curso que fala que é de toda a linha R, de repente você vai estranhar. Assim, saiba que sim, o curso é útil para a sua câmera também. E nas DSLR da Canon? Não, aí não se aplica. Tá bom? Para nenhuma DSLR, para mirrorless, da R em diante, para RP eu já não acho que valha tanto assim, porque a RP tem um menu um pouco diferente, um pouco mais resumido e tal. Mas vamos falar da nova ferramenta de redução de ruído em imagens da Adobe, o Denoise por inteligência artificial, que a Adobe colocou nas versões mais recentes do Lightroom e do Adobe Camera Raw, que é o plugin de leitura e tratamento de arquivos RAW do Adobe Photoshop. Então tem no Photoshop e tem no Lightroom.
Primeiro assim, por que mudou a ferramenta de redução de ruído do Lightroom e do Photoshop? Porque a ferramenta anterior era antiga, feita para arquivos de resoluções menores, e ao longo do tempo muita coisa mudou no mercado, muitos equipamentos novos chegaram, a resolução da fotografia aumentou exponencialmente em relação ao que era no passado, e assim novas e melhores ferramentas se fazem necessárias. A gente viu no mercado surgirem programas lá como o Topaz Denoise, o DxO Pure Hall, já está na versão 3, entre outros, o On1, o Luminar, que tem função de redução de ruído, entre outros softwares que foram surgindo no mercado. E a ferramenta a Adobe vinha evoluindo os seus programas, né, o Lightroom e o Photoshop, mas a ferramenta de redução de ruído especificamente estava ficando antiga e eles não estavam melhorando ela. Assim, no assunto redução de ruído, a Adobe tinha ficado um pouco para trás da concorrência e resolveu correr literalmente atrás e talvez tenha alcançado, não sei se superado, mas pelo menos alcançado a concorrência. O que eu posso dizer, eu não vou fazer aqui no vídeo um comparativo com o DxO Pure Hall, ou com o Topaz Denoise ou outras ferramentas. Tem um vídeo muito bacana do Glyn Dewis, não sei se é assim, não lembro se é assim que pronuncia o nome dele, mas ele comparou todas as ferramentas, então vale vocês darem uma olhada no vídeo dele. E também tem um vídeo do Alex Armitage, que também fez comparativos com uma metodologia bacana, então eu vou deixar os links desses dois vídeos que eu estou citando, que comparam com as outras ferramentas, aqui na descrição deste vídeo. Então dá uma chegada na descrição, porque tem links para os vídeos e também para o canal do Telegram, para você se inscrever no canal do Telegram e receber, porque nem sempre o YouTube notifica todo mundo, então quer estar sempre atualizado das novidades aqui do canal, segue lá no Telegram também. E outros links que estão na descrição de bons negócios, cupons de desconto, tem um monte de coisa aí na descrição, dá uma olhada. E tem esses dois vídeos que eu mencionei agora. Mas a ferramenta mudou por esses motivos, eu não vou fazer comparativo entre elas, porque eu já havia adquirido essas outras ferramentas e dando um spoiler do fim do vídeo, eu não vou mais utilizar nenhuma das duas não utilizei desde que a Adobe fez esse upgrade, e eu vou explicar melhor isso daqui a pouco, mas o que acontece é, a Adobe estava atrás da concorrência e correu atrás. Basicamente é isso. Um aviso importante, tá? Que eu vou até ler do roteiro para não perder nada do que está escrito aqui. Nem todo computador vai ser compatível com o novo recurso. Placas de vídeo mais antigas, processadores mais antigos podem não ser compatíveis ou gerar tempos de aplicação longos demais. Vamos falar disso durante a análise das imagens. Isso é importante, tá, gente? Porque vocês vão ver na análise que a gente vai fazer aqui, tempos de 3, 4 minutos para a execução do comando, e eu vou explicar para vocês placa de vídeo que rodou mais rápido ou experiências de alunos que tiveram experiências assim de um tempo muito longo. Tem alguns computadores que simplesmente não vão rodar essa nova ferramenta. Então, antes de a gente sair saltitando porque a Adobe fez a ferramenta definitiva, você precisa ver nas especificações se o seu computador é compatível. E se não, o que você pode correr atrás aí para torná-lo compatível com a ferramenta. Mas vamos dar uma olhada na análise, porque eu peguei duas fotos minhas, uma aqui feita com 5D Mark IV em ISO 6400, a outra feita com EOS RP em ISO 12800. Afinal, se é redução de ruído, a gente tem que pegar pesado com a ferramenta e ver o que ela faz. Vamos dar uma olhada aí na análise. A gente está aqui com a tela do Adobe Camera Raw. Se você é usuário do Lightroom, dá absolutamente na mesma tudo que eu vou falar, porque o recurso é o mesmo. Ele pode aparecer em outros lugares ou de uma forma um pouco diferente, mas é essencialmente a mesma coisa. Por exemplo, se você quer acionar o recurso e está com a imagem na sua frente lá no Lightroom ou aqui no Adobe Camera Raw, você clica com o botão direito sobre a imagem, tem o menuzinho aprimorar aqui ou Ctrl+Shift+D. Clicou no aprimorar, ele vai fazer lá umas observações qualquer no sistema, vai ser mais rápido conforme o seu computador ou mais lento conforme o seu computador. E aí ele vem com essa telinha do remover ruído que está aqui. Se você desclica o remover ruído, abrem as outras opções do aprimorar, que é o detalhamento do arquivo RAW lá em termos de nitidez,
a super resolução, mas quando você usa o remover ruído, essas opções aí são desativadas. Coisas para você saber, deixa eu cancelar aqui, ele dá um tempo restante, aqui uma estimativa de tempo restante de 2 minutos, mas deixa eu cancelar aqui e mostrar aqui um outro local onde você pode chegar no mesmíssimo comando, na opção de detalhe, né, do Camera Raw, também no Lightroom, tem lá a opção redução de ruído. E se você clicar aqui em remover ruído, reduza o ruído com IA, o resultado será salvo como um novo DNG. A gente abriu exatamente a mesma janela que tinha aqui. Então o recurso aparece seja clicando com o botão direito, seja com a tecla de atalho ali, ou seja por este botão localizado aqui entre os comandos, tanto faz. Uma coisa importante que eu acho bom avisar vocês é que na seção detalhe você tem junto a redução manual de ruído. Eu recomendo que vocês deixem zeradas essas regulagens antes de utilizar o remover ruído por inteligência artificial, porque a forma como esses dois comandos se somam, se adicionam, se sobrepõem, foi um pouco irregular na minha observação. Então, caso você queira fazer uma redução adicional de ruído sobre o que tiver feito aqui com remover ruído por IA, você faz depois e não antes, tá bom? Pode ter aplicação de nitidez antes? Pode. Pode ter algum nível de tratamento de imagem? Pode. Já vi youtubers falando que você primeiro faz a redução de ruído, depois trata, você primeiro trata, depois faz a redução de ruído. Eu acredito que isso varie de caso a caso, de como a sua imagem está exposta, de qual a marca do seu equipamento, o nível de ruído de imagem, sabe? Isso varia muito. Então uma coisa é alguém fazendo um teste de uma imagem subexposta, de uma câmera antiga, outra coisa de uma câmera moderna, com uma imagem bem exposta. Então, como tem muita variação, você precisa fazer testes da sua realidade de trabalho. Mas vamos lá, eu tenho duas imagens que eu separei para vocês. Uma delas é esta imagem feita com uma 5D Mark IV e é uma imagem já início de noite e está um pouco subexposta. Então as duas coisas eram um cenário um pouco escuro e além de estar um pouco escuro eu subexpus um pouco. É uma parte de um bracketing de imagens que eu fiz e essa é a mais escura desse bracketing. Por essa razão as baixas luzes dessa imagem são naturalmente mais contaminadas com ruído de imagem, além de serem ISO 6400. E eu tenho uma outra imagem aqui mais extrema, essa feita com uma EOS RP, mas em ISO 12800, sem nenhuma redução de ruído aqui. É isso que a gente tem. Então vamos dar uma olhada no que este recurso novo da Adobe faz, o que ele é capaz de fazer. Ele faz um preview aqui, né, uma prévia. E se você clica e move, ele vai refazendo essa prévia para você, mostrando variados locais da imagem conforme você seleciona. E aí tem um antes e depois, é só clicar e soltar que você tem um antes e depois. Aqui eu estou com a intensidade 30, vamos jogar ali uma intensidade 70 e ele já atualiza aqui para uma imagem ainda mais lisa. Quanto você vai usar deste comando aqui depende também da sua realidade, dos seus arquivos, ou seja, como eles estão em termos de nível de ruído de imagem e também depende do seu gosto. Eu não encontrei muito uso desse comando acima dos 70, 80. Começo a achar que as imagens ficam para o meu gosto muito plásticas, excessivamente lisas, excessivamente sem textura, e abaixo do 30 não cheguei a considerar que tinha um ganho tão consistente de qualidade, quando a gente coloca aqui só 10, 20, aí nesses níveis mais baixos, o comandinho antigo de redução de ruído, redução manual de ruído lá, já daria conta da mesma forma, sem precisar tomar o tempo que este aqui toma, que é o que a gente ainda vai mostrar. Então o recurso aparece dessa forma, tem essas opções. Eu vou colocar aqui
um meio termo desses comandos que eu falei, que 70 é o nível mais forte que eu acostumei a usar, 30 é o nível mais fraco que eu acostumei a usar, você faça testes aí para ver você, e vou colocar um intermediário e vou dar o aprimorar. Do momento em que está sendo feito isso, tem uma barrinha aqui de contagem do tempo que vai contar por os 2 minutos e alguma coisa, porque na verdade não serão 2 minutos. No Lightroom essa barrinha aparece aqui em cima na tela. Isso varia com o seu computador. Quanto mais potente a sua placa de vídeo, mais rápido vai ser. Então nesse caso aqui, para vocês terem uma ideia, eu fiz um teste com o computador da Cris, que tem uma placa de vídeo NVIDIA RTX 3070, porque ela trabalha com 3D, que consome muito renderização de vídeo, então ela tem uma placa potente no computador dela, e com essa RTX 3070, que o restante, os nossos dois computadores têm configurações idênticas, de processamento, de memória e tudo mais. O que muda é a placa de vídeo. Na RTX 3070 do computador dela, esse procedimento levou só 15 segundos, enquanto na minha GTX 1050 Ti, que é a placa que está no momento atuando enquanto a gente conversa, eu levei perto de 3 minutos em média, entre 2 e 3 minutos na maioria das imagens que eu testei. Então vejam que computadores com a mesma quantidade de memória, mesmo processador, apenas mudando a placa de vídeo, sai de 2 a 3 minutos para apenas 15 segundos. Então você já vai juntando seus trocados aí para uma placa de vídeo potente. Se você tem um notebook com placa on-board, ou seja, não uma placa dedicada, espere um resultado pior. Se você tem um computador com uma placa muito antiga, espere um resultado pior. E até verifique se o seu sistema é compatível ou não com o recurso. Eu estou testando com imagens de Canon R7, com RP, com 6D Mark II, 5D Mark IV. As câmeras que eu usei nos últimos anos, todas têm entre 26 e 32, qualquer coisa megapixels. E eu estou obtendo essas médias de tempo que eu comento com vocês. Câmeras como R5 com seus 45 megapixels, 5DS com 50, Sony A7R3, A7R4 que são aí de 40, 60 megapixels. Câmeras de médio formato como as da Fuji de 50 megapixels ou mais, espere tempos maiores de execução deste comando. Vê que a gente já está conversando aqui há um certo tempo e ainda não terminou aqui de executar a redução de ruído. Então, esse é o ponto principal que a gente pode considerar sobre essa função do Lightroom e do Adobe Camera Raw. Isso não é diferente quando a gente olha o DxO Pure Raw e outros softwares especializados de redução de ruído. Eles também demoram e eles também geram um arquivo DNG como recompensa do processo, né? O resultado do processo. Você está processando um arquivo RAW que já tem um certo tamanho e vai terminar com um DNG muito maior do que o seu original. Na minha experiência aqui, arquivos que têm entre 20 e 30 megabytes, tá? Os arquivos dessas câmeras que eu citei para vocês, a gente está falando de 6D Mark II, EOS RP, EOS R, 5D Mark IV, EOS R7, as câmeras que eu usei em todos os meus últimos anos e produzi uma quantidade enorme de imagens com elas, que foi o que eu usei mais para testar. Elas têm ali entre 15 e 30 megabytes de tamanho, variando com a informação gravada, né, com o ISO que foi usado. Então os arquivos variam de tamanho. E esses arquivos, após o processamento da redução de ruído, ficam lá com 80, 90, 100, 110 megabytes. Então eles ficam entre 3 e 4 vezes maiores do que eles ficavam. Continua tendo, por exemplo, o arquivo da 5D Mark IV aqui tem 30 megapixels, vai ter 30 megapixels. Mas se o arquivo tinha 20 megas de tamanho, ele vai terminar com 100 megas, aí até 5 vezes maior. Isso varia entre 3 e 5 vezes maior, é o que você pode esperar de diferença de tamanho. A gente está demorando um bom tanto a mais do que os 2 minutos previstos, em parte muito provavelmente porque eu estou gravando a tela do computador para mostrar para vocês, então eu estou com um aplicativo que grava a tela aberto junto com o Adobe Camera Raw. Eu também estou com um navegador aberto porque eu estou preparando uma aula de um curso, então deixei um material ali aberto. Então, a memória do computador não está integralmente livre.
Mas nesse mesmo arquivo eu já rodei esse teste e meu melhor tempo foi 2 minutos e 40 segundos. E o meu pior tempo está sendo esse que a gente está agora, com alguns minutos aí que a gente está levando. Para vocês terem uma ideia, o arquivo CR3 original dessa imagem aí tem 34 megas e o DNG gerado no processo de redução de ruído tem 104 megas. A gente tem uma tremenda de uma crescida no tamanho do arquivo. Isto acontece também com o DxO Pure Hall, não é diferente, né? Então não estou pondo defeito. Olha, saiu aqui, depois de um tempinho cozinhando, saiu o mesmo arquivo, mesma nomenclatura de arquivo, só chamado aqui de aprimorado NR, ou seja, aprimorado redução de ruído.dng. Tudo que tem de características do arquivo RAW está nesse DNG. E aí você vai ter que decidir se você quer salvar os dois arquivos, se você não quer salvar os dois arquivos, se você joga fora os seus arquivos RAW originais, ou se você fica só com os DNGs, é algo para pensar. Mas vamos dar uma olhada no resultado desse arquivo. O céu está bastante limpo. Eu vou clicar aqui no outro arquivo. Então, ó, antes do aprimoramento e depois do aprimoramento. É muito, muito, muito superior o resultado. Vamos clicar aqui numa área de... Vamos fazer o seguinte, eu vou clarear as sombras dessa imagem um tanto. Vamos fazer uma correção de 1 ponto de exposição, o que vai revelar bastante mais ruído. Deixa eu clicar nesse ponto aqui da imagem. Vamos nesta e 1 ponto mais de exposição. E vamos clicar no mesmo ponto. Vejam que esta é uma imagem corrigida de ruído e de exposição, enquanto esta é a original corrigida de exposição sem correção de ruído. Há muita diferença de resultado. Isso parece uma imagem de ISO 200, no máximo 400, talvez até em algumas situações de ISO 100, enquanto essa realmente parece a imagem de ISO 6400 que ela é. Vamos dar uma olhadinha nessa imagem um pouco mais dramática aqui, que é ISO 12000 e tanto, né? Então vamos ver o que a gente chega aqui. Deixa eu clicar no aprimorar. Vou aplicar uma resultante aqui, uma intensidade mais agressiva, porque essa imagem tem mais ruído. Tá? A gente faz um antes e depois aqui. Vamos clicar no aprimorar. Ele sempre coloca ali 2 minutos de previsão. Então, coisas que eu já falei para vocês. Onde o recurso aparece, né? Clicando com o botão direito ou ali na parte direita do menu. As regulagens que eu tenho usado vão entre 30 e 70, não passei muito dos 70, mas isso vai variar com os seus arquivos, com a qualidade dos seus arquivos. Já falei que uma placa de vídeo, entre aspas, fraca, como uma NVIDIA, a NVIDIA original 1050 Ti que eu tenho aqui, é uma placa de 4 GB. Ela leva essas enormidades que vocês estão vendo para executar a tarefa, enquanto uma RTX 3070, também original da NVIDIA, leva apenas 15 segundos, que é uma placa de 12 GB, se eu não me engano. Agora eu não lembro se essa placa no computador da Cris é uma placa de 12 GB a 3070, eu acho que é, se não vai aparecer escrito aí na tela a correção. E eu comentei com alguns alunos meus que eu estava executando esses testes, e aí eles falaram variadas experiências, tá? Então, nos grupos ali de alunos que eu tenho no WhatsApp e no Telegram, reúne também os apoiadores nesses grupos, apoie o canal que você participa dos grupos, compre meus cursos e você participa dos grupos. Galera relatou ali alguns entre 3 e 5 minutos a experiência, que é mais próximo do que o que a gente está tendo aqui hoje. Teve gente que relatou mais de 1 hora de espera para a execução do comando, então um sistema mais fraco, quanto mais fraco é, mais tempo demora. Ninguém relatou menos do que 15 segundos, porque você precisa de placas de vídeo realmente exuberantes para obter menos do que esses 15 segundos. Fica aí a questão que a gente tem que pensar. Imagina você num evento, você voltou lá com 2.000 imagens, todas elas lá naquele ISO acima de 3.200, e você voltou com isso tudo de imagem.
e vai pensar em aplicar uma redução de ruído em todas elas, pensa no tamanho do HD ou do SSD, do backup online que você tem que ter para todos esses arquivos DNG, pensa na quantidade de dias que isso vai levar para ser aplicado, ou na quantidade de dinheiro que você vai gastar na melhor placa de vídeo que o dinheiro possa comprar. Então, assim, seja seletivo sobre as imagens que você vai executar esse tipo de comando. Ou seja, primeiro escolha as melhores imagens, aquelas que realmente merecem o tratamento, porque se você for ficar aplicando isso em tudo quanto é imagem, você vai ficar maluco com a perda de tempo e a perda de espaço no seu computador, a perda de dinheiro no seu bolso e assim por diante. E estamos após alguns minutos com as imagens aqui. Deixa eu dar um zoom no arquivo original e vou clicar em uma estrela aqui bem no meio deste tanto de Via Láctea. Vamos abrir o aprimorado. E a gente tem antes do aprimoramento, depois do aprimoramento, é consistente a melhora de qualidade sem uma geração de artefatos estranhos na imagem, porque teve nessa mesma foto, quando eu testei no DxO PureHall 2, eu tive um pouco de uns artefatos estranhos surgindo na imagem, como se fossem algumas pixelizações, e não é comum isso, mas eu já vi algumas pessoas mencionando na internet algo similar. E aqui eu estou num resultado bastante bom na minha opinião. Vamos dar uma olhada aqui no detalhe da imagem, se a gente não tem qualquer coisa que possa ser chamado de uma perda de nitidez. E não tem. Lógico que quem usar o DxO PureHall vai falar, mas a imagem no PureHall fica mais nítida, sim, porque o PureHall aplica nitidez, aquilo que no caso do Camera Raw e do Lightroom, a gente vem aqui e adiciona um tantinho de nitidez aqui, conforme o arquivo, a câmera, a resolução, isso aqui são níveis diferentes, tá? Não acredita em ninguém que fala para você, coloca tanto, porque isso depende, e a gente já tem uma imagem aqui super nítida com esse tanto de aplicação de nitidez. Eu poderia gastar o tempo de vocês aqui testando 50 fotos diferentes, mas é basicamente sempre a mesma conclusão. Em todas as fotos que eu testei, tivesse pessoas ou não, paisagens noturnas ou diurnas, com todo tipo de coisa, arquitetura, o que quer que eu tenha testado com essa ferramenta, os arquivos ficaram melhores depois da execução da ferramenta. Então, o novo redutor de ruído por inteligência artificial funciona e funciona bem. É muito melhor do que a ferramenta anterior de remoção de ruído da Adobe, com toda a certeza desse mundo é. A qual preço? Esse é o aspecto que cada um de vocês vai chegar a uma conclusão diferente. Então, se você tem um bom computador, com a boa placa de vídeo, com memória sobrando e tudo mais, você vai ter uma experiência de uso bem positiva dessa ferramenta. Se você tem um computador mais lentinho, mais lotado, com pouco espaço sobrando, você vai ter uma experiência de uso mais negativa dessa ferramenta. Porque se você tem pouco espaço aí de HD, de SSD, de backup, de tudo mais, ficar gerando arquivos DNG de 110, 120 megas cada um, isso para os arquivos que eu testei. Você pegar lá uma A7R4 com 60 megapixels, vai ver o tamanho que vai ficar o DNG gerado. Você vai lotar o seu computador de arquivo. Fez um evento com 4.000 fotos. Você não vai fazer esse tratamento em 4.000 cliques, como eu comentei com vocês. Então, a sua experiência vai ser mais positiva com a ferramenta quanto mais poderoso for o seu sistema de informática. Porque, se você usa ocasionalmente e vai levar 2, 3, 4 minutos cada foto, legal. Dá para conviver com isso? Dá para conviver. Você põe lá meia dúzia de foto para rodar, vai almoçar e tal, volta, tá pronto. Então dá para conviver com isso tranquilamente. Você trabalha profissionalmente e esse tipo de aplicação vai se estender a centenas de imagens, aí não dá para dizer que 3, 4, 5 minutos por imagem seja plausível, não é. Porque isso que eu estou falando vale para a ferramenta da Adobe, vale para o DxO PureHall, vale para todo mundo. Então, ter o recurso de inteligência artificial fazendo redução de ruído consome do seu computador bastante e ocupa espaço bastante. É fato e não tem como mudar por enquanto, ao menos, na tecnologia atual.
Então a ferramenta é boa? É. Ocupa espaço? Sim. Toma tempo? Sim. E aí você vai fazer a sua matemática do que vale a pena ou não. Se essa nova ferramenta da Adobe é boa, sim, excelente. Se ela substitui DxO Pure Raw, vai ter criadores de conteúdo que dizem que preferem o Pure Raw, vai ter criadores de conteúdo que dizem que deu empate, vai ter criadores que dizem que deu vitória para a Adobe. Eu sou desses que diz que deu vitória da Adobe. Por que disso? Porque a qualidade de redução de ruído foi a mesma, tão boa quanto a do Pure Raw nos meus testes. Se empata na qualidade, o que a Adobe tem de melhor? Controles de nitidez mais completos e sofisticados que me permitem aplicar nitidez com pincelada, com máscara, sabe? Tem muito mais coisa dentro do Lightroom sem eu ter que ficar puxando outro software. Assim, dispensa ida e vinda, dispensa pagar outro programa. E se você já pagou outro programa, usa ele se está confortável para você, mas se não, não precisa mais. Por quê? Porque agora o que tem dentro do Photoshop e do Lightroom dá conta. E você não precisa mais comprar. E o Topaz Denoise? Esse aí já ficou obsoleto há mais tempo, porque o DxO Pure Raw já tinha superado ele por boa margem. Então assim, dispensa outro software? Na minha opinião, sim. Te obriga a comprar HD maior, plano de backup online maior, uma placa de vídeo melhor? Muito provavelmente sim. Talvez um computador novo? Talvez sim. Dispensa uma câmera melhor? Na minha opinião, não, porque câmera envolve outro conjunto de recursos, não só a questão do ISO e do ruído de imagem, então são coisas diferentes. Dispensa flash? Não dispensa flash, porque iluminação é outra coisa também. E assim vai, tá, gente? Então, meu resumo da ópera é assim: a ferramenta ficou ótima, pronto. Tem espaço para usar e poder de processamento para usar? Use. Vai usar em todas as fotos? Não, porque ninguém é tão doido assim. E esse é o meu resumo sobre essa ferramenta. Eu gostei demais, não vou usar mais nenhum outro software para essa função. De hoje em diante, redução de ruído para mim é só dentro do que tem aí no Lightroom e no Adobe Camera Raw mesmo. Acho desnecessário outros softwares. Quem discorda de mim, coloca aí nos seus comentários. Por que você prefere? Eu conheço gente que prefere DxO Pure Raw, porque a ferramenta de ajuste de lentes dela é diferente ou melhor do que a do Lightroom. Legal. Porque já aplica uma nitidez e evita de você gastar tempo aplicando a nitidez? Legal. Cada pessoa tem uma preferência. Eu não acho que precise mais, tá bom? Se você discorda, escreve aí o porquê que você discorda. Qual que você prefere? Qual ferramenta de redução de ruído você prefere e por quais motivos? E lembre-se, quer aprender a iluminar melhor? Curso de flash. A capturar melhor fotografia? Curso de fotometria. Então, eu tenho esses cursos. Quer focar melhor com a Canon EOS R7, que a gente está usando aqui para gravar? Meu curso de focalização com R7, entre outros. Vem lá no meu site que está tudo lá. E se você gostou desse conteúdo, manda aí um valeu demais. Tem o botãozinho valeu demais. Manda um café para cá. Ou junte-se ao Apoia-se, ou junte-se aí ao Seja Membro. E é isso, minha gente. Por hoje é só. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.